falar então do assunto do dia, que é a abertura do ano legislativo, que está marcada para hoje, em uma sessão solene no Congresso Nacional. O evento marca então a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo após o recesso parlamentar. E entre as prioridades, que são muitas, tem a necessidade de se votar um projeto que regulamenta as mídias sociais. E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, que já está por aqui com a gente. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã Band News. Para a gente já começar a nossa entrevista, eu queria saber, na sua avaliação, quais trechos aí desse PL ainda precisam ser atualizados, precisam ser retomados, de fato, agora, nessa volta do recesso. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Hoje a sociedade está mais amadurecida na compreensão do quanto é um projeto importante. É um projeto, na forma como ele foi votado e aprovado no Senado, que preserva os direitos do usuário, a sua liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, traz as grandes empresas para uma responsabilidade, porque elas lucram muito e elas dão alcance para o cometimento eventual de crimes. É uma legislação absolutamente necessária, o mundo inteiro está caminhando nesse sentido. E a gente espera que a Câmara dos Deputados tenha, neste ano de 24, a maturidade de colocar isso em votação e ter a aprovação. Um projeto que o governo tem bastante interesse e que teve um recuo no ano passado, né? Teve que sair de pauta para um diálogo maior, um amadurecimento maior. E muito se falou nos bastidores que houve um importante contrapeso, né, da bancada evangélica, né, da bancada ligada ao bolsonarismo e também uma grande atuação das Big Techs para que esse projeto saísse da pauta. Como que isso foi trabalhado para que volte a se colocar em votação e tenha algum andamento? Infelizmente, o projeto vem sendo impulsionado por tragédias sucessivas. Nós temos vários casos de suicídio, de automutilação, de fraudes, de golpes que se sucedem ao longo do tempo, cada vez em volume maior, e que tem as redes sociais como veículo de concretização. E é muito claro, cada vez mais claro, que as grandes empresas têm total domínio das ferramentas que podem ser usadas para evitar esse tipo de crime. Então, quando você teve lá atrás alguma dúvida, alguma divergência, por exemplo, da bancada evangélica, ela foi 100% baseada em desinformação. Me recordo na época que um hoje ex-deputado gravou vídeos dizendo que o cidadão seria proibido de fazer a leitura da Bíblia. É obviamente uma mentira, mas essa mentira repercutiu muito, porque as próprias Big Techs deram alcance para esse tipo de conduta fraudulenta, mentirosa, e que gera um constrangimento, gera um estresse na bancada. Hoje todo mundo acho que já está muito mais consciente. O projeto não entra na esfera de liberdade de expressão das pessoas, as pessoas continuam com a sua liberdade, pelo contrário, ele garante que elas estejam protegidas diante das empresas. Porque hoje as empresas decidem, e você não tem transparência na decisão, o que pode e o que não pode ser postado, o que vai ter alcance, o que não vai ter alcance. As redes não são neutras, elas dão alcance para quem paga ou para quem está alinhado a algum interesse comercial ou não das grandes empresas de tecnologia, e isso tem que ser enfrentado. Acredito que, com esse nível de esclarecimento atual, a gente tem amadurecimento político suficiente para colocar em votação. E é muito importante que cada pessoa, quando for dar seu voto, primeiro na Câmara dos Deputados, e certamente o Senado novamente será chamado a votar isso, tenha clareza de conversar com o seu eleitor e explicar o que está sendo votado, qual é o texto da lei, o que a lei gera de consequência. E não ficar difundindo mentiras só para tentar ganhar engajamento. Esse tipo de conduta a gente tem que superar. Senador, em relação, a gente tem um caso recente, né, da menina Jéssica Vitória, que morreu aí após aquelas divulgações nas redes sociais, de um caso dela com um influenciador. Também temos a questão do uso das redes sociais para as eleições, e já olhando aí para as eleições municipais desse ano. Na sua avaliação, esses dois temas podem acender aí um alerta, de fato, no Congresso e fazer com que esse projeto seja votado com uma maior rapidez, com uma maior agilidade? Eu espero que sim. A gente tem, muito claro que o impacto das redes sociais, da mídia digital, é elevadíssimo na sociedade. Isso gera consequências políticas, gera consequências criminais, gera consequências na saúde mental das pessoas. E se a gente não tiver um regulamento claro,
o que vai acontecer é ter o Brasil na dependência de decisões judiciais isoladas. E esse não é o melhor caminho para tratar de problemas da sociedade. O melhor caminho para tratar é através de legislação, onde você protege o usuário. Você teve já um longo debate, todo mundo entendeu o que está sendo colocado na mesa. As regras preservam o direito do cidadão, mas trazem as empresas para que possam ser responsabilizadas. Nesse caso que você citou, da jovem Jéssica, a rede social já sabia que era uma fake news. Ela foi informada de que era uma fake news. E mesmo assim ela continuou dando alcance para os ataques, para os hates, que infelizmente de alguma forma colaboraram para um quadro de depressão e suicídio. Isso é muito sério, isso acontece no mundo inteiro, e tem em andamento uma comissão no Senado americano fazendo exatamente esse trabalho de mostrar o tamanho, a gravidade desses problemas e buscando soluções. E as soluções passam por regulamentar a atividade das empresas. Não é a vida pessoal do cidadão, não é a opinião do cidadão, não é só a liberdade de pensamento e de expressão. É a forma como as empresas atuam. Porque se você quiser, por qualquer motivo, falar alguma bobagem na sua rede social, é um direito seu. Se você quiser cometer um crime, você vai cometer o crime. Mas se você tiver a legislação pronta e aplicada, quem comete crime vai ser responsabilizado. E você vai conseguir desestimular condutas que hoje fazem um mal terrível para os nossos jovens, especialmente para os nossos jovens. A gente tem que enfrentar isso e eu espero que o Congresso tenha a coragem necessária neste ano. Senador, eu queria aproveitar a sua presença aqui, a participação, agradeço inclusive o tempo que o senhor destina aqui ao Manhã Band News, porque a gente vem acompanhando as investigações em torno da ABIN paralela. E o Grupo Bandeirantes teve acesso a uma lista ainda maior de pessoas que eram acompanhadas ou monitorada por essa espécie ali de instituição que se formou, que está sendo chamada de ABIN paralela. E segundo a apuração do Grupo Bandeirantes, surgiram novos nomes, entre eles o nome do senhor entre as pessoas, autoridades investigadas. E nessas autoridades tinham pessoas de oposição ao governo Bolsonaro, tinham pessoas de base, ministros do governo Bolsonaro, ministros do Supremo. Como é que o senhor está acompanhando as investigações e como reagiu ao saber que estava sendo monitorado? Aliás, o senhor sabe como estava sendo monitorado? Infelizmente, não é uma surpresa, né? É muito comum em governos autoritários que você faça esse tipo de monitoramento invasivo de adversários, de independentes e mesmo de aliados. O que temos de notícia até o momento, e a gente já solicitou oficialmente a informação do Supremo Tribunal Federal, é o monitoramento e acompanhamento eletrônico. Né? Primeiro, a ferramenta de monitoramento de deslocamentos, que é a que está sendo mais divulgada, que é o First Mile, mas outras ferramentas que são de captura de dados também foram utilizadas. Existe indicativo de pelo menos mais 2 ferramentas utilizadas nesse processo, que é um processo criminoso. A gente espera, e aí é muito importante lembrar, que não só os operadores na ponta sejam responsabilizados. É muito importante identificar e responsabilizar quem mandou. Quem foi que usou o aparelho do Estado para criminosamente monitorar autoridades brasileiras, do Judiciário, do Legislativo e do próprio Executivo. Repito, é uma prática de ditaduras, é inaceitável na democracia e vai gerar, eu tenho certeza, consequências graves. Certo, senador. E qual é o alerta, digamos assim, que acende para a gente enquanto sociedade, mas também dentro do meio político, essa questão dessa investigação de uma ABIN paralela e de tantos nomes de aliados e de não aliados ali ao governo da época, né, o governo de Jair Bolsonaro, nessa lista? Qual o alerta que acende para a gente? É que nós precisamos ter as ferramentas de controle, as instituições de controle cada vez mais ativas. Um dos motivos de você ter esse tipo de atuação ilegal da ABIN é você ter a inércia da Procuradoria-Geral da República na gestão Augusto Aras. A falta de uma fiscalização, de uma independência, abre espaço para crimes e gestos de autoritarismo. Essa é a nossa leitura, eu imagino que mais relevante. Fortalecer os mecanismos de fiscalização, que podem vir do Parlamento, que podem vir do Judiciário, do próprio Executivo, mas dar transparência. Eu sou policial civil de carreira, eu tenho especializações na área de inteligência policial e inteligência de Estado, que é o papel que a ABIN exerce.
E a atividade que eles têm missão de exercer, que é relevantíssima, não se confunde com arapongagem, com espionagem de nacionais, com acompanhamento de políticos por interesses não identificados ou não justificados. Então, fortalecer todo esse sistema, valorizar os profissionais de carreira da ABIN, para que eles possam ter um pouco mais de autonomia e respaldo, evitar o tipo de interferência política que foi muito clara, que se tentou fazer na Polícia Federal, que se conseguiu fazer na PRF e que se conseguiu fazer na ABIN, porque essas ferramentas do Estado, que tem monopólio do uso da força e de ações mais invasivas na vida do cidadão, elas têm que ser sempre transparentes e democráticas, senão a gente caminha para uma ditadura, e aí não interessa a ideologia, se é de esquerda, de direita, do que for. A gente não pode ter mais a possibilidade de uma ditadura no Brasil. A gente já viveu ditaduras, a gente sabe o que é uma ditadura e a gente não aceita mais. Senador, hoje a gente tem a volta, né, do recesso, vamos acompanhar aqui a cerimônia de retomada dos trabalhos do Congresso. Para o senhor, além do projeto da PL das fake news, o que vai ser prioridade, né, de trabalho do Congresso? A gente sabe que o governo tem uma prioridade, mas às vezes a pauta do Congresso não bate com essa pauta. E até queria saber do senhor, né, qual que é a temperatura de articulação do Congresso com o governo, né? A gente vê algumas críticas dessa articulação, dessa conversa do governo junto ao Congresso. Como é que isso está funcionando, né, na experiência do senhor, e o que a gente pode esperar pela frente? Bom, primeiro, acredito que a pauta econômica vai continuar sendo a mais relevante. Acho que a gente tem a regulamentação da reforma tributária que aprovamos no ano passado, os inícios o início de debate da reforma tributária da renda e patrimônio e da desoneração da folha, são temas importantíssimos para o crescimento do país, acho que eles devem monopolizar atenções. A questão do orçamento, nós tivemos vetos do presidente da República, nós temos um legislativo que avançou muito no orçamento discricionário do país. Hoje o legislativo brasileiro tem uma situação de acesso a verbas absolutamente diferente do resto do mundo. Isso tem que encontrar algum ponto de equilíbrio, e acho que você vai ter aí as pautas de maior domínio. E com relação à articulação, acho que o governo Lula repete um pouco o que o governo Bolsonaro fez, que é de desconhecer uma realidade hoje que é de fragmentação. Você não tem mais aquelas lideranças partidárias com domínio de grandes bancadas, com as quais se fechava acordos e se tinha governabilidade. Agora é necessário fazer um varejo de debate, conhecer os parlamentares mais de perto, entender quais são suas pautas, quais são seus projetos, para não ficar refém a vida inteira de fisiologia e de distribuição de emendas. Acho que é um trabalho, um dever de casa, que o governo tem consciência que tem de fazer, mas que não é simples e vem levando algum tempo. Certo, senador. E um outro tema que vem preocupando muito o legislativo é o uso da inteligência artificial nas eleições e nas eleições municipais aí desse ano. Tem muita preocupação em relação aos candidatos até de ter aí a sua imagem, a sua voz usada aí de forma errada e de atrapalhar de alguma forma as eleições deste ano. Como é que está esse assunto para vocês? Também é um assunto que tem prioridade agora nessa retomada por conta das eleições que já acontecem esse ano? É urgentíssimo você ter legislação sobre o tema. A minha sugestão de encaminhamento, é o que eu tenho defendido com os colegas, é quem tem a legislação penal aplicável, porque ela vai ser válida, se for aprovada, votada, ela entra em vigor e ela vai ser utilizada já durante as eleições, e que se faça para o futuro a mudança na legislação eleitoral, que ela exige anualidade para fazer, então não adianta mais nesse ano. Hoje, qualquer adolescente com celular na mão de qualidade, e vocês, por exemplo, são pessoas públicas, estão aí no ar o dia inteiro, com o conteúdo que vocês têm público nas redes, já se consegue reproduzir absolutamente com identidade a sua voz e com muito boa qualidade a sua imagem, e utilizar isso em material adulterado. Isso é gravíssimo, isso pode destruir a vida das pessoas. Não é uma eleição só, mas é a vida das pessoas que pode ser destruída, porque hoje você consegue fazer um material que é bastante crível, né, que você tem como acreditar que aquilo é verdadeiro, falando bobagens extremas, cometendo crimes. São vários casos de vídeos pornográficos montados com imagens de mulheres, especialmente de mulheres que têm imagem pública. Isso tem que ser regulamentado, mas são duas regulamentações diferentes do ponto de vista de complexidade.
Uma delas é regulamentar, e nós temos uma comissão do Senado que trata disso, a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, e é uma regulamentação muito sofisticada. E outra que é um pouco mais simples, mas tem um efeito grande, que é na questão penal. Eu tenho que ter um tipo penal específico, um agravamento, um tipo penal, para que você possa, já na hora do emprego, porque esse emprego vai acontecer nesse ano, não há dúvida, aqueles que cometerem um crime sejam duramente sancionados, para que você possa desestimular a conduta. Mas, infelizmente, o Legislativo não conseguiu ter a velocidade necessária para cuidar desse assunto, que é de uma gravidade absurda e que já vem causando danos pelo mundo afora. Senador Alessandro Vieira, muitíssimo obrigada pela entrevista. Bom trabalho também nessa volta do recesso e seguimos aqui à disposição para qualquer assunto importante. Obrigado, uma boa semana para todos.